Ao contrário do que toda a gente possa pensar e teorizar, esta música tem um significado muito mais simples do que parece. Fala de um viciado no telemóvel que queria acabar com o vício, mas não conseguia, e que teve um passado atribulado por causa disso. Vamos lá ver isso então. Eu parti o telemóvel a tentar ligar para o céu, para saber se eu mato a saudade ou quem morre sou eu. Nestes primeiros dois versos é possível perceber de forma bastante óbvia que Conan é portador de um iPhone. Porque existe algum telemóvel mais fácil de partir do que um iPhone? Fica a pergunta para vocês. Ele partiu o iPhone enquanto tentava ligar para o céu. Ou seja, ele estava a tentar apanhar a rede Wi-Fi. Quem nunca viu uma pessoa a esticar o telemóvel para o alto na esperança de conseguir sinal de internet, não é verdade? Nesta tentativa louca de conseguir ter sinal, Conan deixou cair o telemóvel, que se partiu no chão. Não estão convencidos? Então reparem bem nisto. Na atuação do Festival da Canção, Conan fez uma representação perfeita desta situação. Cá está, ele sobe as escadas para apanhar sinal, indo para um ponto mais alto, e agora, atenção ao bailarino, pumba! No chão. O que é que ele está a representar? O telemóvel, pois claro. E ele queria saber se matava a saudade. E que saudade é esta? Da mãe? Da namorada? Não. A saudade de usar a internet. Pois é. Hoje em dia não fazemos nada sem internet, e ele já estava a desesperar por não a ter. Por fim, caso ele não mate a saudade de usar a internet, quem morre é ele. Lá está, a tal história de não conseguirmos viver sem internet aqui representada. Uma crítica à geração dos telemóveis feita de forma brilhante. E quem mata quem? Quem mata quem mata? Quem mata quem? Nem eu sei. Quando eu souber, eu não ligo a mais ninguém. Aqui temos uma disputa pelo controle. Quem mata quem? É o telemóvel que o mata a ele? Ou é ele que finalmente decide olhar para o mundo lá fora e matar o telemóvel? Ou seja, largá-lo? Nem ele sabe, mas quando souber, ele não vai ligar a mais ninguém. Neste verso temos um duplo sentido, porque este homem é realmente um gênio. Por um lado, se ele largar o telemóvel, não vai ligar a mais ninguém porque já não tem telemóvel e não consegue fazer chamadas. Por outro, se ele ceder, não vai ligar a mais ninguém porque vai estar demasiado concentrado no telemóvel. Neste último caso, o ligar é aquele ligar do género quando dizemos não me ligas nenhuma, porque ele não vai dar atenção a mais ninguém. Quantas pessoas não conhecemos que se desligam do mundo quando estão com o telemóvel à frente? Um autêntico gênio. E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem, se ela não parar e tu não tiveres coragem de atender, tu já sabes o que é que vai acontecer. Mais um sentido oculto. Uma das habilidades de Conan, da qual pouca gente tem conhecimento, é que ele consegue prever o futuro. Como todos vocês devem ter pelo menos uma ideia, cigano que é cigano tem sempre uma bola de cristal guardada a algures, com a qual consegue fazer previsões. Ora, a vida é a fama. Ele já está a prever que a fama vai chegar. Se a fama ligar ou mandar mensagem, e se ela não parar, ou seja, se ele ficar famoso e cada vez mais famoso e não tiver coragem de atender, se não conseguir superar essa fama e manter-se fiel a ele mesmo, o que é que vai acontecer, Conan? Eu vou descer a minha escada. Vou estragar o telemóvel. O telelé. Eu vou partir o telemóvel. O teu e o meu. E eu vou estragar o telemóvel. Eu quero viver e escangalhar o telemóvel. Vai descer a escada. Vai descer o nível. Como conseguimos observar regularmente quando alguém fica famoso, isso sobe à cabeça da pessoa e essa pessoa deixa de ser a mesma. Ou seja, baixa o nível. E aqui vem a prova. Ele agora vai estragar o telemóvel. Propositadamente. Porquê? Porque isto agora é um telelé. Ele já sabe que vai ter tanto dinheiro que já se dá ao luxo de menosprezar este objeto. Isto já é um mero telelé. Ele já o vai poder comprar sem problemas. Não significa nada para ele. Aqui vemos este lado da fama já a apoderar-se dele. Ele às vezes ainda luta e tenta manter-se em si, tentando continuar a dar o valor ao objeto. Aqui está esta guerra entre chamar telemóvel ou telelé. Um confronto entre duas personalidades, tipo o anjinho e o diabinho, mas ele vai parti-lo. O dele e o teu. Porquê? Porque ele vai ter tanto dinheiro que pode partir os dois e comprar outros dois. Ele nem quer saber. Ele quer viver a escangalhar o telemóvel. O dinheiro e a fama vão ser tais que ele vai poder estar sempre a partir e a comprar outros, porque o preço já não lhe vai pesar na carteira nem na consciência. Ele quer ter esta vida para sempre. E se eu partir o telemóvel, eu só parto daquilo que é meu. Estou para ver se a saudade morre. Vai na volta. Quem morre sou eu. Cá está o conflito anterior mais uma vez.
Por um lado, nestes primeiros 2 versos, ele volta a tomar a atitude arrogante e faz questão de mostrar que se ele quiser, parte o telemóvel, porque é dele e ninguém tem nada a ver com isso. Por outro lado, há uma parte dele que ainda gostava de largar esta vida. Gostava que a saudade e o vício do telemóvel morressem. Mas mais uma vez, talvez quem morra sem telemóvel seja ele. Ele não teve ainda coragem de tentar largá-lo e tem medo de não aguentar sem ele. E quem mata quem? Quem mata quem? Eu nem sei. A chibaria nunca viu nascer ninguém. Aqui voltamos à disputa sobre quem controla quem. Mas há aqui outro sentido. Vamos perceber isso mais à frente. A chibaria nunca viu nascer ninguém. O que quer isto dizer? Quem se chiba do quê? Já vamos descobrir. Eu partia telemóveis, mas eu nunca mais parto o meu. Eu sei que a saudade está morta. Quem mandou a flecha fui eu. Cá está, logo no primeiro verso. Ele partia telemóveis. Mesmo antes da fama, ele já os partia. E onde é que ele os arranjava, visto que não tinha fama, logo também não tinha dinheiro? Meus amigos, Conan Osiris roubava e fazia contrabando de telemóveis. E agora, voltando à quadra anterior, quem mata quem? Sendo que a fama lhe ligou, ele quis largar a vida do contrabando. Mas esta vida não se larga assim. Conan certamente pertence a um grupo de contrabandistas e foi ameaçado de que se falasse de alguma coisa, o pior aconteceria. Então ele deixa aqui uma mensagem para os antigos colegas. A chibaria nunca viu nascer ninguém. Ou seja, ele não vai abrir a boca sobre nada disso. Terminamos com a superação e a vitória na luta do sujeito. Ele nunca mais parte o dele. Há uma mudança na maneira de pensar e ele agora vai voltar a valorizar o telemóvel. Para além disso, ele sabe que a saudade está morta. Finalmente ele teve coragem e conseguiu libertar-se do vício. E quem mandou a flecha foi ele. Foi graças a ele próprio e à sua imensa força de vontade que ele conseguiu largar o telemóvel. Quem mandou a flecha fui eu. Fui eu. Aqui está o reforço da autossuperação. Porque hoje em dia é bonito e importante valorizarmos a nós próprios. Ele deixa a mensagem. Foi tudo graças a ele. Teve confiança e acreditou nele próprio. Apesar da fama e do dinheiro, ele conseguiu resistir e realizar o seu objetivo. Por isso, tenham força de vontade e valorizem-se. Sigam os vossos objetivos. Cuidem bem dos vossos telemóveis. Esta foi a análise a telemóveis pela genialidade de Conan Osiris. Se gostaram, deixem like e comentem o que acharam. Se acharam uma porcaria, podem comentar também. Se adoraram e não querem ver esta parvoíce sozinhos, partilhem com as vossas pessoas. E se quiserem ficar a par dos próximos vídeos que eu lançar, subscrevam o canal. Aconselho também a ver outros vídeos que estão para aí e que vão aparecer a seguir, que pode ser que também gostem. Obrigado por terem assistido até aqui. Até ao próximo vídeo e tchau, tchau. Já agora, mas alguém reparou que a nós tinha já aí 1 ou 2 anúncios em que o Conan aparecia, mas já não passavam há algum tempo? E agora, como é óbvio, voltaram a passá-los e provavelmente até a meter uns que nunca tinham ido ao ar? Ah, marotos! I see you! Eu parti o telemóvel a tentar ligar para o céu para saber se eu